O objetivo desse vídeo é tratar a depressão de acordo com a ativação comportamental. O que eu quero dizer com isso? Tem uma abordagem na psicologia que ela se chama ativação comportamental. Ela é utilizada tanto de maneira individual como de complemento a outras abordagens. Lembrando que cada terapeuta é único, então cada terapeuta tem uma forma de lidar com as situações. E na ativação comportamental, você tem o objetivo de melhorar a rotina da pessoa e através da melhora na rotina, ela vai ter a melhora dos sintomas da depressão. Então, ativar-se comportamentalmente é melhorar a rotina. É de uma rotina que a pessoa começa a sentir menos prazer e vai para a depressão, começa a fazer menos coisas. Ela melhora a rotina de uma pessoa ativa, de uma pessoa que não tem depressão, até não ter mais os sintomas da depressão. Então ela vai trabalhar a partir da rotina, assim como inúmeras abordagens, todas as abordagens psicoterápicas, elas vão partir de algum ponto de intervenção. Então vai ter alguma intervenção em algum sentido. E eu sou comportamental, então eu me identifico mais com as intervenções a partir da rotina, a partir do comportamento humano, tá? Enfim, minha forma de interpretar, eu vejo que tem mais sentido para mim, é mais prático também. E como que funciona essa ativação comportamental? Então, a ativação comportamental, ela é uma resposta do nosso corpo, Nós vamos modificar a resposta que nós damos ao ambiente. Então começa assim, no começo eles dizem que você precisa identificar bem o problema. Eles, no caso meus professores, o que é identificar bem o problema? Não adianta você só dizer, é depressão, é isso, é aquilo. Não adianta você deixar algo subjetivo ou deixar algo vago. Porque às vezes o meu entendimento de depressão é um e o teu entendimento é outro. Que nem eu lembro que eu tive um paciente chamado Brian. Eu perguntei, como é que escreve teu nome? É normal, Brian. Tipo assim, Brian dá pra escrever B-R-A-I-A-N, B-R-Y-A-N, B-R-A-I-Y-N, enfim, tem N formas de escrever. B-R-I, sei lá, tem uns 20 jeitos diferentes de escrever. E o jeito que era o nome dele, acho que era B-R-A-Y-A-N, e pra mim não era normal aquilo, era um jeito diferente, Então, pra pessoa é normal, porque ela nasceu com aquilo, muito possivelmente, e aquilo é normal pra ela. Mas pra outros, talvez não seja normal. Então, assim, você precisa identificar o que... Você precisa entender do que a gente está falando, o que é a tua depressão. Então o primeiro passo é um bom diagnóstico. E o diagnóstico não é só na depressão. O diagnóstico ele tem que ser específico de como é a depressão, tá? De como que funciona a depressão dessa pessoa. Do que a gente está falando. Do que a pessoa faz e deixa de fazer por estar com depressão. No primeiro passo do tratamento, então, a pessoa vai monitorar os comportamentos que ela tem. Ela vai pegar uma folha, na vertical vai colocar os dias da semana, na horizontal, vertical vai colocar os períodos do dia, manhã, tarde e noite, e nota do dia, que eu recomendo. Na horizontal vai colocar cada dia da semana, pode ser no computador isso também, e vai fazer esses itens, Tem um mega vídeo que está indo pro ar e vai ter esse modelo, vai ter algumas outras coisas inclusas lá, Outros tipos de tratamento além da depressão. E ali você coloca o que você fez em cada período do dia para mapear o que você já está fazendo, para ter um diagnóstico preciso. E 2 notas, prazer e maestria. O que é cada nota? Prazer é uma tarefa extremamente recompensadora. Por exemplo, eu estou gravando vídeos. Talvez não seja tão prazeroso, Vamos colocar a nota de prazer aí um 6, Não é a mesma coisa que tá, sei lá, comendo um X, tomando uma cervejinha ou fazendo atividades recompensadoras. Mas
tem a maestria, que é a utilidade disso. Por exemplo, você possivelmente não gosta de lavar louça, a maioria das pessoas não gosta, mas então tem o prazer de lavar louça, que é baixo, mas a necessidade de lavar louça, a maestria, a utilidade do serviço deixa a nota em 9 ou 10. É a mesma coisa aqui. Então você talvez não tenha prazer, né? No meu caso eu não tenho tanto prazer assim em gravar muitos vídeos como eu estou fazendo hoje, mas eu sei que é necessário e eu estou me preparando para outros afazeres. Então isso torna a atividade mais relevante, a atividade, né, de estar gravando vídeos. Então essa é a maestria da atividade aqui. A maestria é a relevância, e você coloca as notas de 0 a 10. Então, por exemplo, eu lavei uma louça, prazer 4, maestria 8,5, maestria 10. Se era muita louça e às vezes deu um alívio, né? Que nem a minha mulher diz, é outra cozinha quando a louça tá limpa. Então assim, talvez tenha realmente ressignificado o ambiente. Então aí possa dar uma maestria alta. E você registra o que você já faz por 1 ou 2 semanas. Depois dessa 1 ou 2 semanas, você começa adicionando atividades prazerosas. Então você adiciona atividades que você gostaria de fazer, né? Atividades que você fazia antes e te dava prazer e no momento você não está mais fazendo. Na etapa seguinte, você adiciona tarefas mais difíceis e mais importantes, como atividade física, meditação, atividades que são essenciais aí para a tua vida. E o último passo é manter a rotina consistente. Então, por exemplo, assim, às vezes você vai sair da rotina e tá tudo bem, às vezes, né, você vai trocar algumas prioridades da rotina e tá tudo bem, você vai mudar, mas a base dela de ter uma rotina boa, você vai manter. E com isso, né, levando em conta os sintomas gerais da depressão, você tende a extinguir os sintomas. Lembrando que tem diversas situações e tem pessoas que não podem parar de tomar o remédio para depressão nunca. Elas podem ter aí recaídas, efeitos desnecessários. Então, eu estou citando de maneira geral. Isso não substitui acompanhamento médico e psicológico. Então, essa é a ideia da ativação comportamental. A melhora, ela não é totalmente crescente. Então, o que eu quero dizer com isso? A melhora, ela não é unicamente uma ascensão, assim, você vai melhorar, vai melhorar, vai melhorar, vai melhorar, até chegar no ponto ideal e perfeito e a tua vida vai ser uma maravilha. Não, a melhora, a aquisição de comportamentos, a extinção de comportamentos, ela nunca é assim. Você pode ter alguns problemas, aí você precisa aceitar e retomar as rédeas. Por exemplo, né, eu vou dar alguns exemplos aqui. A depressão, né, o tratamento que eu citei é a questão comportamental. Então vamos falar no sentido do comportamento. Comportamento é tudo o que você faz. É desde uma coisa mais tangível, como fumar um cigarro, porque eu estou agindo de forma ativa. Se uma pessoa passar na rua, ela vai olhar e vai dizer, aquele cara está fumando um cigarro, porque é visível que ele está fumando um cigarro. No caso, eu não fumo. Desde estar deitado numa cama, num quarto escuro, remoendo o passado. Você também pode estar deitado numa cama, num quarto escuro, remoendo o passado. Aí você pensa, se uma pessoa de fora olhar, ela pode achar que você está dormindo, pode achar que você está fazendo outra coisa. Talvez se ela já te conheça e já conheça o teu contexto, ela entenda, né, que a pessoa está remoendo o passado. Mas é um comportamento também, tem um contexto. E esse tipo de comportamento, né, você pode estar tentando diminuir ou tentando parar com eles, mas muitas vezes você pode ter uma recaída. E ter uma recaída não significa que parar com isso não é para você. Significa que você deve retomar as rédeas e tentar novamente no dia seguinte. A mesma história acontece para a aquisição de comportamento.
você está tentando fazer atividade física, melhorar a alimentação, melhorar a ingestão de água, você está tentando diversos pontos aí para melhora na qualidade de vida. Então o que você faz? Você melhora constantemente e um dos dias você fica sem melhorar um determinado ponto. Não significa que isso não é para você. Significa que talvez você tenha que tentar de forma melhorada, você tem que tentar novamente essa questão. E se você tentar novamente por várias e várias vezes, você vai conseguir. A sociedade, ela costuma geralmente só aceitar o sucesso. O sucesso é a tentativa em que não ocorre a falha. Só que a vida não é tão simples e não se trata de ter uma tentativa em que não ocorre a falha logo de começo. Você precisa melhorar gradativamente para chegar nisso. É como num filme em que eu vi, é um filme infantil, então eu não vou saber o nome agora, mas é de um menino, acho que ele acaba viajando no tempo, né? Enfim, tem algumas questões ali muito interessantes. E o que acontece? É muito interessante que no filme eles tentam descobrir, fazer grandes invenções ou ter grandes descobertas, né? Já que tem aquela boa e velha que nada se cria, tudo se transforma. Então é fazer boas descobertas para transformar o ambiente em algo útil para a sociedade. Enfim, é um conceito aí filosófico e científico. Então ele tenta fazer grandes descobertas, coisas que geram utilidade. E em um dado momento ele tenta fazer alguma coisa ou consertar alguma coisa e ele não consegue, ele falha naquilo. Só que ele está num ambiente acolhedor. Então o que as pessoas daquele ambiente fazem? As pessoas aplaudem. Isso mesmo, parece contraintuitivo. Você falhou, você não conseguiu resolver um determinado problema e as pessoas aplaudem. É uma ressignificação da palavra falha. Então, o sentido de falhar, por exemplo, é algo que deve ser ressignificado. Falhar é quando você desiste de tentar. Esse deve ser o significado de falhar. E não falhar ser uma tentativa não sucedida do seu plano. Se for uma tentativa não sucedida, você vai lá e tenta no dia seguinte. Porque unicamente quem não falha é quem não tenta. Aí, no meu ponto de vista, essa pessoa que realmente está falhando. Porque essa pessoa está deixando de tentar resolver um problema que está ali atrapalhando. Então isso é na aquisição de alguma coisa, na mudança de algo que está acontecendo e atirar algo. Então se eu, por exemplo, estou tentando colocar atividade física, hoje era para mim ir fazer atividade física, eu não fui, eu estou cometendo um erro, eu estou fracassando diante dos meus objetivos. Então, para melhorar esse ponto, você precisa considerar diversos pontos, aí, diversos aspectos para no dia seguinte que você tem que ir para a atividade física, você ir. Né? Você retoma as rédeas e vai. Às vezes, para um comportamento muito difícil para uma determinada pessoa, demore mais de 6 meses para a pessoa tentar e realmente conseguir. Né? Tem comportamentos que demoram anos para se conseguir colocar. E para uma pessoa mais regrada, para uma pessoa mais flexível, assim, de conseguir colocar comportamentos, para uma pessoa mais adaptável, resiliente, talvez em pouco tempo, mesmo uma tarefa difícil, ela consiga fazer. Então, isso varia de pessoa para pessoa, tá? É extremamente relevante que você entenda os conceitos na sua prática, o que você deseja, a dificuldade que isso é para você. E acima de tudo, nessa questão, você deve ter alguns pontos, como por exemplo a motivação. Você deve estar motivado ou motivada para realizar tal ação, para ter tal avanço. A motivação ela é essencial, tá, gente? Nada se constrói a médio ou longo prazo sem uma motivação. Se você não tem motivação, nada se constrói, tá? Nada mesmo. Por que eu estou falando isso? Porque não adianta só ter foco e acordar cedo, que não funciona. Você precisa ter motivação, que é um motivo real para fazer aquilo, e esse motivo tem que estar claro para você. Você tem que entender por que aquilo é bom e o que aquilo vai te trazer de benefícios.
e tendo uma motivação real, vai te tornar uma pessoa melhor, né? Você vai conseguir agir em direção dos teus objetivos. E em se tratando da depressão, que é o tema desse episódio, você vai estar mais propício à melhora. Então é muito importante você agir em direção ao seu objetivo. Você precisa da meditação. Outro ponto que não está aqui, né, não está claramente no roteiro, uma falha minha não ter colocado, mas é o sono. O sono está extremamente relacionado com a qualidade de vida e não podia ser diferente com a depressão. Inclusive, meu professor de sono, ele é bem radical e eu concordo com ele. Ele diz que não pode ser realizado um determinado diagnóstico, exceto insônia, sem resolver o sono. O que ele quer dizer com isso? Ele quer dizer que não dá para mim diagnosticar se você tem depressão, se você tem TDAH, se você tem ansiedade. Não dá para diagnosticar nenhuma doença, exceto insônia, porque daí ela é propriamente do sono mesmo, se você não resolver o sono primeiro. Então, por exemplo, se você dormir mal, o teu humor vai estar deprimido e você vai estar pior. E você estando pior, você vai ter fatores aí relacionados à depressão. Teu humor vai estar deprimido e é um sintoma parecido com o da depressão. E naturalmente, se você tem depressão e melhorar o sono, você já vai ter um boom no tratamento, você já vai ter um avanço muito grande no tratamento. Então, um ponto essencial no tratamento de qualquer coisa é primeiro melhorar o sono e depois ver a necessidade de tratar os outros pontos. O sono é extremamente importante. Se você não resolver o sono, você não consegue resolver nenhum outro problema. Você não consegue avançar nos reais objetivos da vida. Tá? Esse é meu ponto de vista. Eu sou bem radical quanto ao sono. E, enfim, tem inúmeros outros pontos que o sono interfere, né? Tem o episódio 30, que é o mais recente, que trata disso. Ele fala de compulsões, vícios, recompensas imediatas, procrastinação. Ele piora todos esses aspectos. Humor deprimido, ansiedade, desregulação emocional, raiva, choro, né? Então ele trabalha, ele piora todos esses pontos também. Tem aprendizado, memória, né? Memorização, concentração, processo de tomada de decisão. Tudo isso também fica muito mais difícil e você tende aí a ter uma rotina piorada. Então você não dorme de noite e tem vontade de passar o dia na cama, e dorme de dia e de repente troca o dia pela noite. É um caso clássico de depressão, né? Acontece muito esse padrão, tá? Acontece muito esse padrão.